Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 28 de janeiro. Você vai ver no Jornal Toda Hora que o Brasil já registra mais de 220 mil mortes pela Covid e quase 9 milhões de casos da doença. O mundo todo teve um recorde de mortes em uma semana. E a gente vai mostrar também que Portugal proibiu a chegada de voos do Brasil. O governador do Acre pediu ao ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o fechamento de fronteiras com a Bolívia e com o Peru, além das divisas com Rondônia e Amazonas, para evitar a circulação da nova variante da Covid-19. Ontem, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, participou da inauguração da enfermaria de campanha montada pelo Exército em um hospital de Manaus. 6 pacientes que deixaram Manaus para serem internados na Paraíba voltaram para casa curados da Covid-19. Eles fazem parte de um grupo de mais de 300 pessoas que, com o apoio do governo federal, já foram transferidas para outros estados, entre eles Rio Grande do Norte, Goiás e Distrito Federal. O governo também tem ampliado os leitos de internação e atendimento de pacientes com Covid no estado. Ao lado do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o governador do estado, Wilson Lima, inaugurou a enfermaria de campanha montada pelo Exército no Hospital Delfim Aziz, em Manaus. O local recebe pacientes que estão na fase final do tratamento contra a Covid, uma estratégia para reduzir a pressão sobre o sistema hospitalar. Quando do início da pandemia, aqui funcionavam 132 leitos, e hoje nós estamos funcionando com 384 leitos, sendo aí 150 leitos de UTI. Nós saímos de 50 para 150 leitos de UTI. E aí mais esses 57 leitos e com a possibilidade de ampliar ainda mais. Todas essas ações têm sido importantes para que a gente comece a desafogar a nossa rede, diminuir essa pressão que hoje tem sobre o sistema hospitalar. Outro reforço está chegando a Manaus pelos rios da Amazônia. Com o apoio da Marinha Brasileira, um navio atracou no Pará com um tanque de 54 toneladas para envasar oxigênio e levar até o Amazonas. O produto abastecerá hospitais do estado e a previsão é que ele chegue ao Amazonas na semana que vem. Recebemos a missão de transportar o mais rápido possível de Santos para Belém esta carga, devido à emergência que assola o povo amazonense. Cada segundo é importante na vida de um brasileiro que precisa de oxigênio. O governador do Amazonas, Wilson Lima, disse que recebeu um estudo da Fiocruz que comprova que a nova variante do coronavírus é mais transmissível. Essa nova variante tem um poder muito grande de transmissibilidade. E isso pode ser a explicação do aumento tão repentino de casos. Hoje nós temos o triplo dos casos que eram registrados ali nos meses de abril e de maio, quando a gente havia tido aquela primeira situação difícil aqui no estado do Amazonas. E preocupado com a circulação dessa nova variante, o governador do Acre, Gladson Cameli, disse que pediu apoio ao governo federal para fechar as fronteiras com o Peru e com a Bolívia, além das divisas com os estados de Rondônia e Amazonas. O governador disse que conversou por telefone com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e que o chefe do Itamaraty garantiu uma rápida resposta. Em Rondônia, mais 13 pacientes foram transferidos para hospitais de outros estados e o governador prorrogou o decreto que determina o fechamento de comércio das 8 da noite às 6 da manhã, além da venda de bebidas alcoólicas no período noturno. A medida vale para 29 dos 52 municípios do estado, incluindo a capital Porto Velho. O martelo final é meu, como eu disse, eu que assumo a responsabilidade por fechar ou abrir. Alguns vão xingar, outros vão aplaudir. O governador também falou sobre a abertura da investigação do Ministério Público de Rondônia, que apura se houve fraude na divulgação dos dados de leitos de UTI. Isso daí foi uma afronta ao Estado, ao Executivo, não ao governador. Foi uma afronta também às pessoas, aos técnicos que estão trabalhando dedicadamente, né? Eu acredito que provavelmente não foi por maldade, né? Como eu disse aqui, foi falta de conhecimento técnico. Nos outros estados da região norte, a situação está sendo acompanhada pelos governadores e parlamentares. O comitê da Covid-19 reuniu deputados e senadores numa conversa com diferentes lideranças sobre o enfrentamento da pandemia no Pará.
Entre os presentes estava o presidente do Instituto Sociocultural Brasil-China, Thomas Low. O IBRA-China já ajudou o Amazonas com cilindros de oxigênio. Os parlamentares paraenses pontuaram questões de maior dificuldade, especialmente no que diz respeito à logística e distribuição de insumos na região. A gente está recebendo também alguns EPIs de cidades chinesas que estão me doando EPIs e faremos aí essa transferência imediata para o governo do Pará. O Itamaraty ainda não se manifestou sobre o pedido de fechamento da fronteira. O Ministério Público Estadual do Amazonas pediu a prisão do prefeito de Manaus, Davi Almeida, e da secretária de Saúde, Shadia Frache. A ação denuncia irregularidades na aplicação da vacina e o favorecimento de pessoas que teriam furado a fila da vacinação contra a Covid. A ação foi apresentada ao Tribunal de Justiça do Amazonas, que acabou encaminhando ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região esse assunto, após se declarar incompetente para julgar a questão. Em nota, o prefeito Davi Almeida disse estar profundamente indignado e informou que ingressará com medidas cabíveis contra os responsáveis. A secretária de Saúde, Shadia Frache, ainda não se pronunciou. O Brasil chegou à triste marca de 220 mil vítimas pela Covid desde o início da pandemia. O número de casos da doença se aproxima de 9 milhões. O Brasil confirmou mais 1.283 mortes por coronavírus em 24 horas. Com isso, o total foi a 220.161 vítimas. O Ministério da Saúde também contabilizou mais 63.520 diagnósticos em um único dia, chegando a mais de 8.996.000 casos confirmados. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias agora está em 1.047 óbitos por dia. Já a média móvel de casos no período se mantém acima de 50 mil desde 9 de janeiro. Agora atingiu 51.232 novos contaminados diariamente. No mapa da evolução da doença por estados, podemos observar que as altas continuam em 9 deles: Acre, Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Piauí, Rondônia e Roraima. Em outras 12 unidades da federação, não houve muita variação no número de mortes. Estão em estabilidade: Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo, Santa Catarina e Sergipe. Em queda dessa vez estão 6 estados: Amapá, Maranhão, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Tocantins. No Brasil, a vacinação contra o coronavírus começou no dia 17 de janeiro e todas as capitais brasileiras receberam do Ministério da Saúde doses das vacinas Coronavac e de Oxford. O Brasil já aplicou 1.327.546 doses de vacinas contra o coronavírus. Os dados são do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde. Ontem, inclusive, Recife iniciou oficialmente a vacinação em idosos com mais de 85 anos. A imunização está sendo feita no sistema drive-thru com doses da Oxford AstraZeneca. O presidente Jair Bolsonaro prometeu aos representantes de bares e restaurantes responderem em no máximo 15 dias o novo pedido de ajuda ao setor. Trabalhadores de bares e restaurantes fizeram um protesto em São Paulo, onde estão em vigor regras mais duras da quarentena. De segunda a sexta, todos têm que parar às 8 da noite. E aos sábados e domingos, nada funciona o dia inteiro. Os donos dos estabelecimentos querem que seja adiado o pagamento de dívidas e que volte a vigorar a regra que permite a redução da jornada de trabalho e de salários. O presidente Bolsonaro levou representantes da categoria a uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e saiu de lá com uma lista de pedidos. O setor de bares e restaurantes foi um dos mais afetados pela pandemia. Em todo o país, 300 mil estabelecimentos encerraram as atividades no ano passado. Em São Paulo, onde a fase vermelha vai estar em vigor até o dia 7 de fevereiro, todo dia, 300 bares ou restaurantes fecham as portas e 1.800 trabalhadores ficam sem emprego. A Associação Brasileira acredita que os bares e restaurantes vão demorar cerca de 2 anos para retomar o nível de atividades anterior à pandemia. A Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas e a importadora Precisa Medicamentos
fecharam um acordo para a importação de 5 milhões de doses da vacina Covaxin da farmacêutica Bharat BioNTech, da Índia. As clínicas particulares envolvidas na negociação poderão adquirir, no mínimo, 2.000 doses e, no máximo, 400.000. Depois do intervalo, você vai ver que o governo de Portugal suspendeu os voos com origem e destino no Brasil. A gente volta já. Estamos de volta a 8h47 no horário de Brasília. No sul do país, o risco de chuvas fortes diminuiu, mas o tempo continua instável na região. Vamos ver como é que fica o tempo hoje em todo o Brasil. A quinta-feira ainda será marcada por tempo instável no centro-sul do país. A chuva acontece a qualquer hora, com risco de temporais no centro-norte gaúcho, inclusive em Porto Alegre, no oeste-sul catarinense e no oeste do Paraná e sul de Mato Grosso do Sul. Já nas áreas gaúchas que fazem fronteira com o Uruguai, o sol volta a aparecer entre nuvens e já não chove. A chuva deve se concentrar entre a tarde e a noite na região de Florianópolis, em Curitiba, na maioria das áreas de São Paulo, inclusive na capital, e também sobre a maioria das áreas do centro-oeste. O tempo volta a ficar firme e não chove na região de Brasília, em praticamente todas as áreas de Minas Gerais, no Espírito Santo, Rio de Janeiro e no interior do Nordeste. Atenção para baixos índices de umidade relativa do ar entre Belo Horizonte e a capital fluminense. Por causa da circulação de ventos, ainda chove rápido nas capitais da costa leste do Nordeste e também sobre Fortaleza. O tempo continua muito instável entre o norte de Mato Grosso, a região de Porto Velho, Manaus e o centro-oeste do Pará. Nas demais áreas do país, dia de sol pela manhã, com pancadas isoladas entre a tarde e a noite. A mínima prevista em São Paulo é de 21 graus, faz 16 graus pela manhã em Brasília e em Belo Horizonte e mínima de 24 graus em Salvador, máxima de 32 graus em Cuiabá, faz 29 graus em São Luís e no Rio de Janeiro, calorão à tarde com máxima prevista de 39 graus. O vulcão indonésio Merapi, um dos mais ativos do mundo, entrou em erupção, lançando nuvens de cinza. A Indonésia é formada por 17 mil ilhas e quase 130 vulcões ativos. Por estar localizada no chamado Cinturão de Fogo do Pacífico, onde grandes placas tectônicas colidem, o arquipélago sofre atividades sísmica e vulcânica frequentemente. Situado próximo à capital cultural da Indonésia, na ilha de Java, o vulcão Merapi expulsou rios de lava nos últimos dias. Mas as autoridades mantiveram um alerta em um nível abaixo do máximo. E na quarta-feira, ele entrou em erupção, lançando nuvens de cinza, algumas com até 3.000 metros de altura. Foi possível identificar a lava descendo com força. As autoridades pediram aos moradores da região que respeitem a área de segurança de 5 quilômetros ao redor do vulcão. A última grande erupção do Merapi foi em 2010, quando mais de 300 pessoas morreram e 280 mil tiveram de ser retiradas da região. Essa foi a erupção mais potente desde a registrada em 1930, que causou cerca de 1.300 mortes. Hoje o governo federal paga mais de 240 milhões de reais do auxílio emergencial para quase 200 mil pessoas. Esses beneficiados são pessoas que contestaram a suspensão do auxílio e que tiveram o pagamento reavaliado. O dinheiro será depositado na poupança social digital da Caixa. O governo português decidiu suspender a partir de amanhã todos os voos com origem e destino no Brasil, por causa do aumento de contágios de Covid-19 e da detecção de novas cepas. O governo português decidiu suspender a partir da próxima sexta-feira todos os voos com origem e destino no Brasil por causa do aumento de contágios de Covid-19 e da detecção de novas cepas. A medida vale até 14 de fevereiro e inclui voos comerciais ou privados de todas as companhias aéreas. Apenas os cidadãos da União Europeia e os residentes poderão continuar viajando entre o Brasil e Portugal, desde que apresentem teste PCR negativo feito pelo menos 72 horas antes. A Turquia, o Marrocos e o Peru estão na lista de países que também tomaram essa decisão.
Com 293 óbitos em 24 horas, Portugal bateu um novo recorde diário de óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia, que deixou 11 mil mortos no país. Os cerca de 10 milhões de portugueses estão submetidos a um segundo confinamento desde 15 de janeiro, com o objetivo de frear a explosão de casos do novo coronavírus. O mundo bateu um recorde de mortes por Covid-19. Em um único dia, mais de 18 mil pessoas morreram vítimas da doença em todo o planeta. Essa foi a semana mais mortal desde o início da pandemia. Segundo o balanço realizado pela AFP nesta quarta-feira, com base em dados oficiais nacionais, o número representa um recorde. Na terça, foram registradas 18.109 mortes. Em uma semana, de 20 a 26 de janeiro, o mundo contabilizou 101.366 mortes, uma média superior a 14.400 por dia. Esta é a semana mais mortal desde o início da epidemia. No final de novembro, o mundo superou a barreira das 70 mil mortes semanais e no início de janeiro superou as 90 mil semanais. 5 países concentram mais da metade das 101 mil mortes da semana passada: Estados Unidos, México, Reino Unido, Brasil e Alemanha. No total, o mundo registrou mais de 2 milhões e 100 mil mortes e superou na noite de terça-feira os 100 milhões de infectados. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou novas medidas para limitar a extração de petróleo e gás em terras federais. Biden anunciou ainda a organização de uma cúpula de líderes climáticos em 22 de abril, o Dia da Terra e 5º aniversário da assinatura do Acordo de Paris. O governo elaborou uma ordem que vai suspender as concessões para exploração de combustíveis fósseis em territórios que pertencem ao governo. O texto, que não vai afetar os contratos já existentes, concretiza uma das principais promessas eleitorais de Biden. Além disso, os Estados Unidos vão se comprometer a proteger 30% das terras e águas federais até 2030, com o objetivo de interromper a decadência da biodiversidade. O memorando da Casa Branca explicou que o novo governo deseja transformar a mudança climática em uma prioridade de segurança nacional. Para isso, Biden planeja restabelecer um conselho presidencial de assessores científicos e outro que lidere a tomada de decisões científicas nas agências federais. Mais de 10 anos após a queda do voo Rio-Paris, que matou 228 pessoas, a Procuradoria-Geral francesa pediu um julgamento por homicídios culposos contra a Air France e a Airbus. As duas empresas foram indiciadas em 2011 pela mesma acusação, mas após quase uma década, os juízes que investigavam as causas do incidente rejeitaram as ações apresentadas. Os magistrados disseram que as investigações não levaram à identificação de uma falha defeituosa por parte da Airbus ou da Air France. As partes civis reclamaram da decisão, que chamaram de absurda e corporativista. Segundo especialistas, os elementos que desencadearam o acidente foram o congelamento dos sensores externos e o fornecimento de dados errados de velocidade, deixando os pilotos desorientados durante a travessia noturna do Atlântico, onde a aeronave caiu. Os pedidos da Procuradoria-Geral francesa vão além dos formulados pela Promotoria de Paris, que pedia apenas um julgamento contra a companhia aérea. A promotoria da capital francesa estimava que a Air France havia cometido negligência ao não fornecer aos pilotos informação suficiente sobre como reagir em caso de anomalia nos sensores que controlam a velocidade dos aviões, apesar de vários incidentes deste tipo nos meses anteriores à tragédia. Desde o início da investigação, especialistas travam uma batalha sobre as responsabilidades na série de fatos que levaram ao acidente. As partes civis estimam que tanto a Air France quanto a Airbus devem responder nos tribunais. Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Tóquio e da Eurocopa reforçaram o objetivo de cumprir com os calendários apresentados ainda no ano passado. Os dois eventos foram remarcados para esse ano por causa da pandemia do coronavírus. Nada de mudanças nos grandes eventos esportivos remarcados para este ano por conta da pandemia de Covid-19. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, pediu paciência diante das dúvidas sobre os Jogos de Tóquio marcados para julho e agosto. We are not losing our time and energy on speculations. Não gastamos tempo e energia com especulações. Estamos totalmente concentrados na cerimônia de abertura do dia 23 de julho deste ano. Não estamos especulando se os jogos vão acontecer. Estamos trabalhando em como os jogos vão acontecer. Speculating of whether the games are taking place. We are working on how the games will take place.
A União das Associações Europeias de Futebol, UEFA, também se pronunciou nesta quarta sobre a próxima Eurocopa. O evento estava marcado para 2020, mas também foi adiado para este ano devido ao novo coronavírus. Em uma publicação no Twitter, a entidade reafirmou que o torneio entre seleções vai ser realizado em 12 cidades do continente, como planejado desde o início. A presença de torcedores nos jogos ainda está em aberto e a UEFA vai decidir até abril o limite de público em cada estádio. Até o momento, foram considerados 4 cenários, dependendo da situação da pandemia em cada sede. Portões fechados, 20% a 30% da ocupação, 50% a 100% da ocupação ou até mesmo estádios com capacidade total. Essa edição fica por aqui. Às 10 da manhã tem outras informações com a Daniela Parisi. E no YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau, bom dia.